E pessoal, boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui do Instituto de Direito da PUC. Nossa conversa hoje vai girar em torno da resolução 345 do CNJ, que instituiu o chamado juízo 100% digital. Estou aguardando aqui o nosso convidado. Só um minutinho aqui que ele está. Eu estou aqui. Só essa preparação aqui burocrática, só um minutinho. Olá, Ah lá, pronto. tudo bom? Então, conseguiu. Bom, Deixa eu... Armou aí? acho que sim, né? Ficou bom, né? Tá. Tá me ouvindo bem? Ok. Sim, a gente já está lá ao vivo. Sim, pois é. Então, vamos lá. Bom, Bom. agora que o professor Flávio entrou, boa tarde para todos, bom final de tarde para todo mundo. É um prazer contar com a presença de todos aqui, do nosso convidado, o juiz Flávio Alves, para a gente conversar sobre esse tema, que é o programa Juízo 100% Digital, instituído pelo CNJ no ano passado. Esse tema faz parte aí de uma das discussões que a gente trava dentro do nosso curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, no qual sou professor aqui. Sou Paulo Perissé, professor desse curso aqui na PUC, no Instituto da PUC Rio. Então a ideia aqui é a gente ter uma conversa sobre esse assunto. O nosso convidado, o juiz Flávio, é juiz de trabalho aqui no Rio e, enfim, tem larga experiência na Justiça do Trabalho, foi inclusive já servidor da Justiça do Trabalho, então tem uma prática em relação, mais operacional até em relação aos atos processuais. E hoje é o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, Flávio. Eu vou só contextualizar um pouco a nossa conversa, só para a gente organizar aqui. Quem quiser pode fazer perguntas aqui que vão ser encaminhadas para a gente poder trocar uma ideia sobre esse assunto com a intervenção de vocês, que é sempre válida, né? Perguntas são muito bem-vindas. Mas esse tema é o tema do momento hoje. Me parece, na minha perspectiva, não sei se o Flávio vai concordar comigo, mas o futuro já está batendo na nossa porta já há algum tempo na Justiça do Trabalho. Mais de 2020 para cá, a coisa tomou uma intensidade que a gente não esperava. Obviamente, a pandemia é o grande motivador desse impulso. Todos já sabem que desde 2010 a Justiça do Trabalho já flerta com o processo eletrônico, o processo judicial eletrônico. Em 2013 isso foi ampliado, então começou a expansão verdadeira do uso do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho em 2013, para a gente chegar hoje e o processo do trabalho, as demandas trabalhistas são processadas integralmente por meio eletrônico hoje no Brasil. A gente tem um resíduo mínimo que está sendo digitalizado. Mas, de fato, hoje o processo trabalhista, o processo judicial, as demandas trabalhistas tramitam no meio digital. O único grande obstáculo que nós tínhamos era exatamente a prática dos atos processuais relacionados à audiência, a audiência em si e tudo aquilo que se desenvolve dentro da audiência. Ali nós tínhamos limitações tecnológicas, né? Se o processo judicial eletrônico é uma realidade na Justiça do Trabalho, as audiências ainda nós não tínhamos ainda tecnologia suficiente para promover esse ato processual por meio digital.
Com a pandemia, de uma forma emergencial, isso acabou se tornando realidade, não só na Justiça do Trabalho, mas no Judiciário do Ocidente, em particular, como um todo. O que aconteceu é que, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça, que é responsável por estabelecer essas políticas mais largas dentro do Poder Judiciário brasileiro, resolveu impulsionar, então, uma política própria, Justiça 4.0, dentro da qual está lá colocado o juízo 100% digital. Então, ele é parte de uma política maior. Mas é fundamental, porque com a resolução 345 de 2020, deu-se um passo enorme, aí sim, rumo à integral adoção do meio eletrônico para processamento das demandas judiciais no Brasil. E a Justiça do Trabalho larga na frente. Né? Como nós já usamos o processo judicial eletrônico de uma forma disseminada, especialmente no primeiro grau, mas hoje em dia na justiça toda, no sistema todo, foi o ponto de partida fundamental para a Justiça do Trabalho. Agora as audiências estão sendo realizadas no modo que nós chamamos lá telepresencial, através de videoconferência, que é a expressão que a resolução usa. Então essa resolução é um estímulo à adoção pelos tribunais desse meio digital. E particularmente nas audiências vai ser aparentemente a grande transformação que faltava no sistema de justiça trabalhista, que vai ser, de certa forma, o primeiro a experimentar essas novas modalidades de transmissão virtual dos atos audiência, né, em particular. Então, a nossa conversa hoje é em torno da resolução 345 de 2020. A ideia é a gente conversar um pouco sobre o que está ali. Há particularidades em relação ao processo de trabalho, inclusive. E é muito interessante. A única questão, só para a gente começar a conversar, Flávio, é a gente ressaltar sempre que esse período inicial, a resolução deixa como uma faculdade aos tribunais aderir ao programa Justiça 100% Digital. O que é bastante curioso para todos nós, né? Porque nós, de certa forma, estamos todos integrados ao programa 100% Digital, sem, em alguns tribunais, aderirem formalmente a ele. Então, a gente vai ter um paradoxo quando a pandemia começar a permitir o retorno dos atos presenciais, exatamente por isso. A gente vai, talvez, precisar de alguns ajustes normativos nesse ponto. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para o Flávio. Mais uma vez, seja bem-vindo, para a gente começar esse bate-papo. É uma conversa sobre o tema, informal, não tem maiores formalidades aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar direto aqui. E a gente vai, enfim, interagindo aqui no Instagram. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Paulo, obrigado. Professor Paulo, né? Dos seus alunos aí, Peri, aqui para os mais íntimos aqui no Justiça do Trabalho, né? Grande juiz, grande colega, grande intelectual. Está tendo para mim agora, né, nessa minha gestão, um papel de incentivador, de cutucador mora aqui para eu poder sair do meu canto, né? Toda hora ele me coloca questões novas, questões interessantes, me faz correr atrás, né? Então, eu agradeço muito por isso, por esse convite da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, do Instituto de Direito da PUC-Rio. É para mim uma honra muito grande estar aqui falando com vocês, tá? Eu sou de Minas Gerais, né? Então sou um carioca meio capenga, já estou aqui há 18 anos e é a primeira vez que eu falo para uma escola, nunca falei para esse público de uma universidade, né? Então, para mim, a responsabilidade aumenta e a honra também. Né? Esse juízo 100% digital, né? Eu estava falando com o PNC que eu fui começar a dar uma estudada para essa reunião e vi a complexidade do tema, para onde que ele já está espraiando, como que aumenta, né? E ele decorre, claro, essa aplicação quase que imediata, em razão da pandemia, como o PNC falou, né? A pandemia
nos afastou do trabalho presencial. A Justiça do Trabalho, há praticamente 80 anos, é recordista, né, no Judiciário Nacional em termos de realização de audiências presenciais, em razão da especificidade do processo do trabalho, né, do princípio da oralidade. Então, sempre teve audiências iniciais, audiências unas, audiências de instrução, audiências de conciliação na fase de execução. Então, em média, cada vara aqui na capital, por exemplo, fazia cerca de 60 audiências por semana, aproximadamente. São 82 varas na capital. Então, vocês imaginam como era essa dimensão de público, né? Se a gente pega aí 60 audiências por vara, uma média de 4 participantes da audiência, né? Já vai 240 pessoas por 82 varas, né? Era uma imensidão de gente que circulava no foro aqui da capital, fora dos foros do interior, né? Então, quando veio a pandemia, tudo isso ficou suspenso no ar, né? E logo o CNJ trouxe a opção, essa possibilidade da audiência telepresencial, que foi abraçada pela Justiça do Trabalho. Mas, no primeiro momento, ninguém conhecia o sistema, ninguém sabia como é que funcionava, nem juízes, nem servidores, muito menos os advogados. E sempre presente aquele problema da nossa condição econômica, né? Muitas pessoas não tinham e não têm ainda condições de ter acesso a uma rede de internet viável para fazer uma audiência, né? A um aparelho celular, a um computador, né? Então, as audiências foram começando aos poucos, com muita dificuldade. A própria norma do CNJ, ela trouxe a possibilidade dos advogados alegarem a inviabilidade da realização da audiência virtual, né? Então, a gente passou por todo esse período. E todo esse período que nós passamos, e todas essas dificuldades, todos os nossos medos, os medos dos advogados, os medos das partes, os problemas da oitiva e testemunha, isso gerou para nós um passivo muito grande de audiências que a gente está tentando colocar em dia, né? E colocar em dia, primeiro, pela própria absorção, né, dessa questão da audiência telepresencial para todo mundo, e agora, mais para julho desse ano, com as audiências híbridas, né? A possibilidade de audiência híbrida, onde quem não tem acesso à internet, a um computador, pode ir na sede da vara, aqui na capital, né, na sede do tribunal, onde tem uma sala que ele vai ser ouvido. Então, isso já tá ajudando. E aí, a gente tem, em setembro do ano passado, né, hoje está fazendo até um ano da posse do Fux na presidência do Supremo do CNJ, a entrada do Fux no CNJ. E ele entra com 5 eixos de atuação. E um desses eixos é justamente o juiz 100% digital, a justiça 4.0. Né? Então, isso é uma ideia da gestão dele que ele está levando para frente. E aí, nesse um ano de gestão dele, a gente já teve a resolução 345 do juiz 100% digital, a resolução 372 do balcão virtual, as resoluções 385 e 398 do núcleo de justiça 4.0, e provavelmente virá ainda uma resolução que trata do teletrabalho dos juízes, né? Que vai regulamentar esse teletrabalho dos juízes. Então, o que acontece? Por que o Tribunal do Rio, do Trabalho do Rio, ainda não tem o juiz 100% digital? É porque, na verdade, em razão do isolamento social, nós estamos forçosamente no juiz 100% digital. Né? Todo mundo está trabalhando de casa, fazendo as audiências da sua casa, né? Servidores, advogados. Agora, com a possibilidade da audiência híbrida, alguns poucos estão indo lá no prédio do tribunal. Né? E aí, só para a gente poder começar a conversar aqui de aspectos mais práticos, né? A gente tem a seguinte questão.
Nós temos colegas juízes e advogados que hoje querem muito voltar à audiência presencial, sentem falta, acham que o processo não é o mesmo sem o contato próximo, né? Sem o contato da sala de audiência. Outros já não querem voltar de jeito nenhum, acham que. Voltar de jeito nenhum, assim, né, em termos, né? Acham que o processo, a audiência telepresencial veio para ficar e que resolve 90 e tantos por cento dos problemas de todo mundo, né? Então, quando acabar as restrições da pandemia, nós vamos ter a seguinte situação, né? O juiz que quer fazer audiência presencial, ele vai para a sua vara, mas provavelmente as partes, advogados, vão falar assim, não, eu não quero, eu quero fazer presencial, e a audiência vai se tornar híbrida, com o juiz da vara, né? Outros juízes que já têm uma facilidade maior vão querer fazer a telepresencial, mas advogados e partes vão querer fazer presencial e irão para a vara fazer a audiência híbrida. Então, vai ser esse cenário é o que nos espera, né? E aí a gente passa a se perguntar, né? É possível o juízo 100% digital, do ponto de vista de quem está atuando ali na magistratura, né? O juiz 100% digital funciona, né? Ele dará conta das questões? Aí é aquela situação, né? Sim e não, pelo menos é o que eu penso, né? Como a própria resolução 345 prevê, ela prevê a possibilidade de alguns atos serem tratados de forma presencial, né? Mas, mas isso só na impossibilidade de se realizar Uhum. telepresencialmente. Mas e a colheita da prova oral, né? Como é que fica a distância do juiz, né? Isso prejudica o processo? Isso não tem relevância para o processo, né? Essa é uma situação que a gente está tentando descobrir agora, né? A gente está tentando descobrir agora, percebendo quais são as possibilidades e os limites dessa audiência telepresencial, né? Os relatos que me chegam é que muitos casos dá muito certo, outros têm uma dificuldade tremenda, né? Seja dificuldade de conexão, essas coisas mais técnicas assim, seja a dificuldade com relação à própria legitimidade daquela prova que está sendo produzida, né? Será que a testemunha que está, né, supostamente na casa dela não está sendo instruída por alguém, né? O preposto não está recebendo informação ali na hora do depoimento dele, né? Então, são essas questões que a gente tem que resolver. Como sempre, né, eu acho que nenhuma dessas ferramentas, instrumentos, elas são 100% seguras e corretas e vai dar certo sempre, né? Mas também a gente não pode ficar simplesmente falar assim, ah, não, eu não quero, eu quero voltar para aquilo que era antes. Aquilo que era antes não vai existir mais, né? Então, vai existir, mas não vai ser assim mais, né? Então, é muito mais, é que eu trago muito mais indagações do que certeza, Paulo. Você... Mas, Flávio, me diz uma coisa. Pressupostos do juízo 100% digital estão postos lá na resolução. Vamos ver a resolução. Tá? Me parece que você tem toda a razão. A gente está vivendo um momento ainda conturbado. Começamos a caminhar para um retorno de atividades presenciais e tal, com muita cautela. Acho que, do ponto de vista do nosso tribunal, ele está corretíssimo, ele tem caminhado com cautela, que eu acho que é o que deve ser feito. Mas já há no horizonte aí uma possibilidade, aos poucos, de retorno de atividades presenciais. Então, a Sim. gente foi forçado a incorporar a ideia do trabalho à distância e das audiências telepresenciais, que era o último obstáculo para a gente dizer que a justiça do trabalho é 100% digital. Quer dizer, é a única justiça, o único ramo do judiciário no Brasil em condições de ser plenamente
uma justiça 100% digital. Então, a E aqui, resolução do posso CNJ... complementar, senhor PVC? Fala Porque aí, vai. a gente tem que pensar que nos tribunais, as sessões de turmas, as sessões das sessões especializadas, né? TST, Supremo, o telepresencial, ele aproximou muito mais a justiça do cidadão, Pois né? é, Isso é um ponto certíssimo, assim, não esse é o tem dúvida. tema, exato, esse é o tema que eu quero abrir aqui nossa conversa, porque, vê bem, um dos pressupostos da norma do CNJ é o tema do acesso à justiça. Sim. Então, a ideia de acesso à justiça, celeridade, eficiência, racionalização do uso de recursos, quer dizer, isso está tudo embutido ali dentro da ideia do CNJ, que é ainda uma opção dos tribunais, né? É curioso, porque a gente está dentro já do juízo 100% digital, sem formalmente estar. Então, a gente também não consegue usufruir dos benefícios da norma do CNJ, que ela é muito interessante. Ela não é impositiva, já é bom ponto de partida. Segundo, ela permite o acesso remoto, ela permite, inclusive, que quem não tem condições técnicas de participar desses atos remotos, eu vou me fixar na audiência, porque é o ponto mais Sim. crítico que a gente tem, mas mesmo que seja numa sessão de tribunal, também pode acontecer. Então, ele pode usar a estrutura da vara, ou enfim, para participar, inclusive, de sessões ou de audiências de forma remota. Então, quer dizer, é uma resolução que já permite ultrapassar o obstáculo tecnológico. Então, quer dizer, o tema do acesso, como você estava falando, se ele hoje ele é difícil, ele é complicado, acesso específico ali ao sistema de justiça, me parece que, aos poucos, isso aí, com o retorno das atividades Ele é presenciais, está superado. complicado hoje em razão da pandemia, do É, distanciamento, né? Sim. exatamente. Porque É, hoje mesmo foi publicado um provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que complementa um outro provimento de agosto ou julho, não sei, provimentos 1 e 2 de 2021, que tratam da oitiva de testemunhas, né? Por carta precatória. E aí ela já faz referência a um sistema que foi criado pelo TRT5 da Bahia, para que os juízes deprecado e deprecante consigam fazer a agenda, o agendamento de audiência. Então, o juiz deprecante, olha, eu quero ouvir uma testemunha em Curitiba. Ele entra em contato com o juiz de Curitiba, o juiz de Curitiba vai ceder uma data para aquela testemunha ir lá no juiz de uhum, Curitiba para ser ouvida pelo juiz do Rio. Então, uhum. assim, a coisa está evoluindo a passos largos, né? Não é a passo curto, não é passo largo mesmo, né? Essa Pois questão é. da utilização da estrutura da justiça. Então, vê bem, o tema do acesso, me parece que a resolução trata de uma forma mais ampla essa questão, quer dizer, permite a quem não tem condições técnicas de acessar as audiências telepresenciais usar a estrutura da justiça. Esse programa, por exemplo, esse software aí do TRT5 é um exemplo, é mais uma ferramenta que ajuda. Aliás, outra ideia muito interessante que o CNJ adotou nesse programa maior da Justiça 4.0 é esse compartilhamento. Quer dizer, um bancão de dados lá onde são compartilhadas essas experiências. Isso é interessante. Ele está usando o seu poder de gerenciamento para compartilhar essas ideias. O CSJT me parece que faz também, mas é mais amplo o CNJ, pela própria competência que ele tem. Mas aí tem uma questão, um gargalo nessa conversa que eu ando questionando. Tudo bem, acesso. Mas a questão da celeridade e da eficiência, a celeridade talvez a gente tenha realmente ganhos, inclusive essa questão da caça precatória. Agora, em termos de uso adequado de recursos, isso me parece que a gente ainda está por avaliar isso, né? Porque, por exemplo, digamos que as pessoas vão usar as ferramentas virtuais. O teletrabalho vai ser uma realidade dentro do sistema de justiça. Lá na nossa CLT, a gente tem regra para o teletrabalho, né? Aqui no sistema de justiça, a gente não tem regra ainda, né? Não, tem Quem arca com os os custos? incipientes, né?
quem arca com os custos desse trabalho remoto, né? É uma, Sim. essa é uma questão, porque eu estava vendo até uma discussão sobre trabalho remoto que o poder público, o executivo tem jogado algumas notícias no ar de que houve uma enorme redução de custos, né, pela adoção do teletrabalho na administração pública. E eu vi há pouco tempo uma notícia que o governo português, por exemplo, fez o cálculo e começou a chegar à conclusão que, olha, peraí, se a gente adotar isso integralmente e transferindo os custos para a administração pública, pode ser que não seja tão racional do ponto de vista econômico. E isso é um dos objetivos desse juízo 100% digital. Quer dizer, não sei ainda, a gente não consegue ainda avaliar, talvez, o ganho orçamentário nisso, e para nós, na Justiça do Trabalho, o problema orçamentário é um problema crônico, né? Quer dizer, Sim. Assim, do ponto de vista, por exemplo, dos servidores públicos, né, juízes e servidores públicos, assumirem, né, né, esse custo de internet, de energia, os equipamentos não, porque os tribunais já fornecem já equipamento, fornece. via de regra, né? Pelo menos para magistrados, alguns servidores já têm o equipamento, e depois ele cedeu o equipamento das varas para servidores, inclusive cadeiras, né? Inclusive cadeiras ergonômicas, Uhum. né? Então, nesse primeiro momento, resolveu. Agora, é evidente assim que como isso está muito incipiente ainda e esse teletrabalho ele decorreu da emergência sanitária, né? Essa questão do custo pessoal, né? De ter que ter né? Ter que ter aqui um espaçozinho pelo menos bonitinho aqui para aparecer, né? Para não aparecer sua casa, ter a energia, ter a, a internet de boa qualidade, né? Então, eu acho que isso, se evoluir, pode chegar num momento lá, numa situação que aconteceu com os bancos. Né? Os bancos começaram a pagar, negociaram coletivamente e começaram a pagar uma parcela para os trabalhadores para indenizar isso. Foi interessante. Então, eu acho que a gente pode chegar a isso lá ainda. Agora, do ponto de vista da economia para os tribunais, a economia básica é a economia de energia, né? E do vale transporte para aqueles poucos que recebiam o vale transporte. A economia de energia foi brutal, né? Também houve redução, aparentemente, pelo que eu tenho notícia, de serviços, de faxina, segurança, porque também não necessitava mais daquela coisa toda. Então, assim, que há redução, há. Agora, a redução, né, eu até tinha separado aqui essa questão de economia de recurso público, porque eu acho assim, a economia para o administrador público, né, ela deve ser sempre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Fazer mais com menos, né? Mas também, né, lembrando aqui a visita do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho há muitos anos aqui no TRT do Rio, Carlos Alberto Reis de Paula, em que ele fala o seguinte: olha, mas justiça não é custo, né? Assim, ele estava falando no aspecto mais assim, mais holístico, mais de prestação de serviço público, né? Justiça não é custo, né? Justiça é investimento, né? É claro que os economistas não vão concordar com isso de jeito nenhum, mas a gente também não pode estabelecer uma política pública, como é o juízo 100% digital, apenas tendo em vista a questão da economia. Né? Eu acho que eles não estão fazendo, eles têm essa intenção, mas não estão fazendo assim porque ainda garantem todas essas possibilidades de acesso aos prédios dos tribunais. Né? Então, por enquanto, eu acho que ainda a questão está razoavelmente resolvida. Né? Entrando já na resolução mesmo, eu acho que a gente tem algumas questões bem interessantes aqui. Primeira questão é opcional, né? O uso a adesão ou não ao juízo 100% digital e a extensão como isso acontece. Nosso TRT aqui ainda não aderiu, embora a gente esteja efetivamente usando intensivamente os mecanismos digitais aí nas audiências, isso é fato, né?
Mas há umas questões que eu achei bem interessantes. Primeiro, não há alteração de competência. Isso eu Sim. achei muito interessante esse detalhe. E a gente já teve casos, você mesmo estava comentando um caso aqui que a gente teve aqui no Rio, de uso das regras processuais, não foi? Sim. Você quer comentar esse caso? Eu achei esse caso muito interessante, do uso das regras processuais, o caso lá de Três Rios, se não me engano. O de Três Rios, eu vou comentar o meu específico, só porque o de Três Rios eu não domino tanto assim. Mas o Hum, meu caso foi, eu recebi um OCREX, né, uma homologação de transação extrajudicial, em que nenhuma das partes residia no Rio de Janeiro e nem aqui tinham trabalhado. Né? Não tinha referência, não tinha nenhuma referência aqui com o Rio de Janeiro. Né? E também, no caso específico, me pareceu que era uma transação muito ruim, muito estranha. Né? Então, nesse caso, eu não aceitei. Né? E parece que o juiz das Três Rios também foi uma coisa um pouco parecida, que ele também. Porque o que eu estava pensando justamente nessa questão da competência hoje? Né? Como você já tinha me falado antes, eu fui estudar. É, a competência não é uma regra qualquer, né? Ela é uma regra que foi pensada para dividir a jurisdição entre os diversos juízes e juízos, né? E facilitar a produção de prova, a facilitar que as partes tenham acesso ao juízo, né? Então a gente tem que partir dessa desse princípio assim que ela é pensada para organizar a divisão de trabalho e pensada para facilitar o acesso à justiça, né? Então, mas ao mesmo tempo, não há regra que impeça no processo do trabalho de que um trabalhador que resida no Rio e tenha trabalhado no Rio Grande do Sul ajuize uma ação no Amazonas. Não há regra. Isso pode. Olha, eu sempre residi no Rio de Janeiro, trabalhei, fui contratado no Rio de Janeiro, fui trabalhar no Rio Grande do Sul e quero ajuizar minha ação no Amazonas. É claro que quando o processo é físico, isso é inviável, né? Ninguém vai fazer isso, né? Mas o processo digital permitiria que a pessoa fizesse isso, né? E se a empresa não arguir? Vamos supor que aconteça justamente isso. O reclamante é. reside no Rio de Janeiro, trabalhou no Rio Grande do Sul e aciona, ajuiza uma ação no Amazonas. E o empregador, tratando-se de processo virtual também, não vê problema nenhum e não suscite a incompetência territorial. Né? O que o juiz vai poder fazer? Em princípio, não vai poder fazer nada. Né? Em princípio, não vai poder fazer nada, porque a regra da incompetência em razão do lugar é que ela tem que ser arguída pela parte que vai ter o suposto prejuízo. Né? Mas aí eu fiquei pensando, será que o juiz, nesse caso, não pode fazer nada mesmo? Será que se ele verificar, porque vamos pensar ao lado contrário, né? A jurisprudência com relação às regras de competência na justiça do trabalho, ela foi sendo alargada para beneficiar o trabalhador. Né? Uhum. Então, a questão várias questões. O reclamante ajuizou, trabalhou em São Paulo, mas voltou para Paraíba, ajuizou a ação na Paraíba e a jurisprudência aceitou essa ação por entender que se a ação morresse ali ou se fosse mandada para São Paulo, o reclamante não ia poder acompanhar. Não é isso? Então, ela ampliou essa competência. Agora, vamos supor que aconteça esse caso. O reclamante no Rio, trabalhou no Rio Grande do Sul, acionou a justiça no Amazonas. O empregador não, não suscitou incompetência. Mas eu fiquei pensando assim, mas será que se o juiz perceber que há naquela ação ali um indício razoável de algum tipo de fraude processual, ele não poderia ou, ou, ou extinguir a ação
ou mandá-la para o local da prestação de trabalho, eu acho que isso é uma possibilidade viável. Mas olha só, vamos sair do patológico. Sim. O problema das fraudes. Ok, fraude, elas precisam ser coibidas e não acho que não há discussão quanto a isso. Mas o artigo 2º lá da resolução diz, ó, as unidades jurisdicionais que tratam esse ato normativo não terão a sua competência alterada em razão da adoção do juízo 100% digital. Na verdade, não está falando exatamente ou explicitamente de competência territorial, Sim. embora a gente possa até discutir isso, talvez tenha se dado um passo pequeno agora, porque definitivamente esse meio de realização de atos processuais, ele não conhece espaço territorial. O ato pode ser praticado em qualquer lugar. E é legítimo a parte, me parece, ajuizar uma demanda e o réu, ou reclamado, simplesmente não alegar a incompetência territorial. De que forma, se aproveitando efetivamente das vantagens de um processo que vai se desenvolver no meio digital. Essa é uma grande vantagem, não? Me parece? Até tem um artigo que saiu no Conjur, do Silvio Neves Batista Filho. Eu vou traduzir aqui porque o meu inglês é muito ruim. Juiz 100% digital. O tribunal não é um serviço. Aliás, o tribunal é um serviço, não é um lugar. Né? Então, ele defende justamente essa questão. Ele não fala necessariamente da competência aqui. Quem falou isso? Ele fala... Hã? Eu perdi. Quem falou? Não, essa frase, deixa eu pegar o artigo aqui. É do Susskind, não é? Susskind, justamente. Richard Susskind. Justamente, né? É dele mesmo na obra... Como é que fala? Chama obra... Justiça Online, Tribunais Online, né? Online, tribunais online e o futuro da justiça, né? Uhum. Então, só que aqui, na verdade, o artigo trata da questão dessa virtualização forçada dos tribunais agora, né? E como isso provavelmente irá se manter. Ele não trata dessa competência territorial. Mas essa frase dele, que o tribunal, né, que a justiça... Vamos usar tribunal aqui, nesse sentido inglês lá, né, de corte lá, né? Que a corte é um serviço e não é um lugar. Ela certamente permite que essa ação que nós estamos, essa ação fictícia aqui, seja processada lá no Amazonas, sem nenhum problema. O Susskind é muito comentado por conta desses trabalhos dele, é um entusiasta da questão da digitalização do processo e tal, da virtualização dos atos processuais, etc. Mas é um autor de língua inglesa que trabalha na Inglaterra, que fala em acesso amplo à justiça, quer dizer, não está falando só de justiça, aliás, na nossa conversa recente lá na Baixada sobre esse tema, o professor Rodrigo até, lembra? Comentou esse aspecto, que é importante, né? Quer dizer, o tema do acesso de com uma visão mais ampla do que acessar simplesmente os tribunais, mas vive num modelo onde há restrições de acesso, efetivamente, ao sistema, né? Não é o nosso caso, me parece, mas a gente tem excesso até de demandas no judiciário trabalhista, né? No judiciário em geral, né? Não me parece que há restrições à competência, mas, por exemplo, está o nosso colega aqui, o Montesso, fala, Montesso, boa tarde, fazendo aqui um comentário. Ó. Já tive a oportunidade de comentar que em Petrópolis recebi um pedido de homologação de transação judicial do taifeiro de um navio mercante. Só se o navio subiu a serra. Mas no caso de homologação, como é pedido em conjunto, me parece que seja possível esperar alguma arguição de incompetência. Há um conluio para ajuizamento em determinado lugar. Quer dizer, na perspectiva dele, é mais ou menos o que você está falando, né? Promover tentar a homologação fora já teria já sinalizaria um conluio, né? Pois é. Aí eu acho que é o seguinte, isso nós vamos ter que viver na prática, ver como é que vai ser isso na prática, para ver se isso vai ter um efeito ruim ou um efeito bom. Porque assim, eu fico pensando o seguinte, vamos supor que eu recebo uma causa do Amazonas, por exemplo.
né, morando aqui no Rio de Janeiro, né, pode ser que eu não seja um juiz muito habilitado para julgar uma causa do Amazonas, em razão da situação peculiar de vida que possa existir por ali. Uma relação ali de trabalho muito típica daquele lugar e que eu possa ter dificuldade de me colocar para entender, compreender como é que aquilo funciona. Né? Então, pode ter uma perda de qualidade na prestação jurisdicional. Né? Porque, por exemplo, nós aqui que somos a capital, quando eventualmente trabalhamos no interior, pegamos uma causa de rurícola, não era só a questão da lei que mudava, mas as questões também de forma de trabalho, de costume, tudo isso mudava, né? E dificultava para a gente, como decidir aquilo, né? Então, esse também é um problema, né? Do juiz estar adequado para conhecer daquela situação, né? Aí, tanto é assim que a gente tem essa distribuição de comarcas, né? Comarcas relativamente de um tamanho não tão grande assim, para que o juiz tenha uma certa noção do que acontece ao seu redor, né? Então, não sei também. São problemas que nós vamos ter que enfrentar, né? O Montesco mais uma vez ressalta, ó, isso já acontece na prática. Pode a ação ser ajuizada no local da residência do autor e a empresa não arguir a competência Sim. territorial prorrogada. Esse ponto é que eu acho Mas, que mas aí tem uma diferença, porque até então exigia-se a presença física. Então, isso já, já limitava muito a possibilidade disso acontecer, né? Já é, limitava muito. mas não te parece, por exemplo, que o que a resolução quis fazer é tentar frear alguma coisa que é fática, né? A, a lógica do processo digital vai andar muito à frente da lei. A lei não vai conseguir tratar das questões porque a tecnologia é muito mais ágil, né? Sim, Isso, aliás, coloca outra questão, né? Quer dizer, até que ponto as questões processuais passam a ser objeto de resoluções, atos administrativos e não mais da lei. Acho que também a resolução teve algum cuidado com isso, porque ela é mais genérica e tenta coordenar um pouco algo que é difícil de ser coordenado. Está aí um sim, caso, né? Falar que a sim. competência não se altera, tudo bem, mas e a regra da prorrogação da competência territorial, que é o que o Monteiro está chamando a atenção? Como é que fica diante disso? Né? Ah, não, ela não vale aqui, mas aonde existe lei dizendo que não vale? Né? Vale, Ah, vale. presumo que é um conluio, mas será? Né? Não, pois é. Aí eu acho aquele negócio, aquela questão. O juiz vai ter que ter uma convicção bastante razoável da ocorrência de um problema para ele refugar aquela ação. Pô, isso aqui não. Né? Essa eu não aceito por causa disso. Ou então, a própria parte justificar. Olha, eu estou entrando com a ação, apesar de eu não trabalhar aqui, não ter trabalhado aqui, a empresa não ser daqui, eu estou entrando com a ação aqui em razão desse motivo, desse fato. E aí o fato pode até ser o seguinte, olha, porque aqui tem menos processo do que lá onde eu moro, talvez, Né? né? Isso até acontece dentro da nossa competência do tribunal, né? Às vezes até acontece isso, né? É. É, Assim, é, aí também é aquele negócio, né? A Justiça do Trabalho é uma justiça federal, né? A Justiça Federal de âmbito nacional, né? Então também isso não deve causar muita estranheza também, né? Eu acho que não pode causar tanta estranheza assim. Talvez uma competência. Aliás, eu nem entrei na questão, nem vou entrar na competência do CPC, porque eu nem cheguei a estudar direito para ter uma noção melhor lá. Mas talvez as regras do CPC aplicáveis à justiça comum não possibilitem isso, né? E aí vai ser talvez um problema típico da Justiça do Trabalho e talvez da Justiça Federal também. Mas lá também eu acho que tem alguma regra que impediria, né? a Então, não gente sei.
Mas a gente quebra com a lógica do espaço, né? Da Sim. produção do ato processual, ele pode ser praticado em qualquer lugar. Eu acho curioso é porque nós todos fomos pegos de surpresa. A pandemia mudou a lógica da gente tratar o processo porque é uma emergência. Mas durante um certo período, fui visitar os nossos concorrentes, o pessoal da arbitragem. O que essa gente está fazendo? Porque estamos todos no mesmo barco. É curioso que eles não usavam, regra geral, até pelos custos envolvidos e pelas questões de segurança. Da mesma forma que a gente vem questionando aqui na Justiça do Trabalho, da prática desses atos à distância. Mas quando usavam, é lógico que eles têm recursos, têm mais mecanismos para fazer isso. Existia uma série de protocolos que eles procuram observar em comum acordo, obviamente, na arbitragem, para poder usar o meio remoto para ouvir testemunha, ou ouvir parte. Então, a sala é vistoriada por todos, o equipamento não pode ficar instável, uma série de protocolos que geralmente eles vão adotando e foram aperfeiçoando durante a pandemia, né? Para também poder ter segurança na prática desses atos à distância. E ganhar, né, o tema da celeridade, na verdade, que é um reflexo importante aqui, né, nesse Mas sentido. assim, a gente tem que pensar, né, PLC, que tudo isso que nós estamos vivendo agora é quase que como se fosse uma economia de guerra, né? É A gente compulsório. Né? foi levado a encontrar uma solução e dar uma resposta imediata para a sociedade que não podia ficar sem o judiciário, né? Então, todos esses problemas que porventura estejam acontecendo ou venham a acontecer ainda no curto prazo, vão ter que ter uma solução lá na frente, né? Tudo bem, então acabou a pandemia, perfeito. Todo mundo pode circular. Será que nós vamos manter a oitiva de uma testemunha que esteja em qualquer lugar? Né? Ou será que essa testemunha deverá prestar depoimento num equipamento do judiciário, em qualquer lugar que for, né? Mas terá que ir no lugar, aí vai ter um servidor para atendê-lo, para Uhum. ver, para dar legitimidade, né? Dar aquela segurança ao ato processual, né? Mas isso é um viraceira ainda, porque hoje não É, tem discussão, ou é assim ou não é. E mesmo, é. e mesmo é assim, quer dizer, todos os juízes foram criando meios para verificar, para manter essa segurança da prova, né? Foram Pois, criando, pois sim. é, isso aí que você está falando, voltando para essa questão, não te parece que a resolução, quer dizer, aderir à resolução, dá mais segurança para você até coordenar o processo? Quer dizer, as regras da resolução me pareceram, de certa forma, em princípio, me parecem razoáveis. Elas não permitem, então, a gente sair melhor desse processo? Quer dizer, quando a gente sair, bom, agora pode começar o retorno das audiências presenciais e tal. Quer dizer, a resolução não daria uma fonte normativa muito interessante para a gente poder reorganizar a casa depois disso? Não parece para você? Eu até fiz uma pesquisa, já tem vários tribunais do trabalho que eu só pesquisei Tribunal do Trabalho. Quer dizer, pesquisei o do Rio também, o TJ do Rio, mas que não fala muito. Mas o TRT, por exemplo, aqui, ó, o TRT da Sexta Região Pernambuco tem uma resolução, mas ela limita algumas varas. E o TRT 15 de Campinas regulamentou também numa resolução bem assim, extensa, e para todas as varas, não limitou. Aplicou o juízo 100% digital para todas as varas. Por Né? opção das partes, porque é a regra da resolução. Sim, Né? não, sim, mas eu digo assim, Não, sim. ele É. adotou o juízo 100% digital para todas as Uhum. varas. Né? É claro que aí a gente tem, né, essas velocidades diferentes em cada local, né? Mas esse exemplo do TRT-15 é muito próximo da gente, porque também é um tribunal de grande porte, né? Então a Exatamente. gente já pode começar a ver como é que está funcionando lá
Mas se bem que também esse hoje não faz muita diferença. Não, é. Hoje não faz muita Hoje já. diferença. Mas, mas assim, tem diferença nos procedimentos, né? Da parte vir e falar assim, olha, eu quero. Porque a partir do momento que ele fala, eu quero, aí também você não tem mais esses problemas da norma do CNJ que dava ao advogado falar assim, ah, não, eu não quero audiência telepresencial, né? Na medida que as partes aderem, resolve esse problema. Então tem relevância, sim, É, mas né? a resolução tem uns detalhes em relação a nós, por exemplo. Ela vai falar lá em opção pelo autor. Sim. O réu, o reclamado pode aderir, mas se em 5 dias, no nosso caso, ele não se manifestar, logo depois de formulada pelo autor, há uma aceitação tácita, quer dizer, Aceitação. Mas que é um pode ter retratação depois com também. possibilidade de retratação. Pode ter retratação, né? Literalmente há um estímulo, né, que a gente adote esse meio, né? Não só isso, como também o fato do próprio juiz propor para as partes a Uhum. adoção do juiz 100% digital em processo já em andamento, né? O que provavelmente para nós seria um ganho também, né? Se você for pensar nessa, com essa quantidade de audiências represadas que a gente tem, muitas vezes porque advogados e partes não se sentem à vontade de praticar aquele ato, né? Se porventura seja adotado o 100% digital, se elas concordassem com isso, acabaria essa possibilidade de da parte não aceitar determinado ato, né? Ou então, pelo menos, aceitar, mesmo o processo não sendo 100% digital, concordarem, né, naquela sugestão do juiz no negócio processual de adotarem providências típicas do juiz 100% digital. Essa outra discussão importante para a gente, né? Quer dizer, a resolução admite o negócio jurídico processual, o que as instruções normativas do TST, se não me engano, recusam a aplicação, né? Lá desde o CPC. Pois é, mas isso já está mudando, viu? Pois é uma situação curiosa, né? Porque Nesse provimento, foi nesse provimento hoje da carta precatória, já fala em negócio processual, né? Na tá. CLT comentada que eu estava vendo aqui, dos colegas aqui do Rio, né? O Cláudio Freitas e da Amanda Genis, já citam uma decisão da SDI 2 do TST. Qual que é essa decisão? Que é interessante também. Eles ajuizaram, o reclamante ajuizou a ação em determinado lugar, que era o juízo correto. Possivelmente aquele seria o juízo correto, né? Dentro da regra do 651. Aí a reclamada chegou lá e falou assim: ah, não, mas vamos para São Paulo. Eu acho que a juízo, não sei se era Campinas e queriam ir para São Paulo, que moravam lá. O reclamante concordou. Não, tudo bem, eu aceito, pode mandar para São Paulo. Vamos pegar assim, Campinas, São Paulo, ali trocando exemplo. E quando chegou o processo lá em São Paulo, o juiz suscitou o conflito negativo. Falou, não, pelo artigo 651 eu não tenho competência. Chegou no TST, o TST deu validade ao negócio processual. Né? Então, Então, já sinaliza alguma sim, adesão à lógica do processo sim, eletrônico, das audiências aqui da resolução. Né? é. Tadeu tá provocando você aqui? Quem? Eu não estou lendo, não estou conseguindo Gustavo ler. Tadeu Alckmin. Fala, Ah, Tadeu. sim. TRT15 tem peculiaridades em razão da quantidade de cidade. Interessa a presencial principalmente aos advogados. Sim, pode ser. Mas aqui no Pode. Rio, vamos pensar aqui no Rio. Quem mora em Santa Cruz, quem mora em Campo Grande, quem mora na Barra da Tijuca, também tem vantagens, né? Uhum. Partes e advogados que porventura residam em Niterói, mas que têm a vida aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é claro que tem peculiaridades, né? Mas aquele negócio que eu falei, eu não acho que seja um instrumento que é o ó do Borogodó, que vai resolver todos os nossos problemas, mas também não acho que seja uma coisa a não se adotar. Até porque, como a própria parte aqui vai dizer se quer ou não,
Eu acho que aí está o ponto de toque, né? O Montesso está esticando essa conversa. Estamos caminhando para o fim das unidades judiciais com limitação de competência territorial, ficando ela limitada apenas ao território tribunal a que estão vinculados. Ou seja, a juizada da demanda haveria sorteio do juiz que a receberia no âmbito não mais de um espaço territorial específico, mas de todo o território do TRT ou do país, né? Você não tem limitação territorial, né? Esse é um... o ato é por meio eletrônico, não tem restrição Assim, eu volto a territorial. dizer, né? Pela regra atual do 651, se não arguída a incompetência territorial, o juiz não pode falar, não é daqui. Em princípio, né? Aí, por isso que eu estou falando da questão que você chamou de patológica e da fraude, mas que é uma questão importante, especialmente no âmbito da relação de trabalho, né? É claro que isso é pontual, né? Mas que no caso do processo trabalhista é sempre um ponto que chama mais atenção do que nos outros anos da justiça, né? Ter essa atenção com a questão da fraude processual, né? E aqui não estou dizendo que trabalhador está fraudando, empregador está fraudando, claro. Não é isso, né? Eu estou falando que no processo de trabalho especificamente, todo o cuidado que a gente possa ter para coibir eventual manipulação do sistema de justiça é essencial, né? O Tadeu até fez aqui Alckmin fez uma colocação. É possível falar em celeridade, quer dizer, um dos objetivos, né, do juízo 100% digital, considerando a realidade social dos nossos jurisdicionados, né? Sim, pois é. A gente está sempre pesando isso, né? Nosso cliente, entre aspas, ele tem uma característica própria, né? Sim, E também, assim, a gente também tem que chamar sempre a atenção, né? Celeridade, efetividade, tudo isso é um objetivo a ser buscado, né? Mas não pode ser também essa questão da celeridade. Tem que ser rápido, o processo tem que acabar rápido. Mas o que vai resultar daquele processo ali? Então, isso também é uma questão do ponto de vista da prestação jurisdicional muito importante, né, PLC? Porque, assim, que processo é esse, que sentença é essa, que acordo é esse que nós estamos entregando para o nosso jurisdicionado, para os nossos jurisdicionados, né? Em razão dessa celeridade, né? Porque é evidente, né, que o CPC, a CLT, eles estipulam um rito processual assim que busca ser mais rápido, né? Dá um prazo pequeno para o juiz decidir, né? 30 dias para o juiz julgar aquele processo quando depois de encerrada a instrução, né? Os tribunais têm um prazo um pouco maior, porque o tribunal também é um ambiente que deve ser de maior reflexão, né? O tribunal também não tem que ser célere, evidente, mas também tem que discutir o assunto, né? Ali no colegiado é que a reflexão é o grande objeto, né? O grande local ali, né? Então, também a gente tem que ponderar todas essas coisas. Né? Celeridade, ótimo, legal, vamos tocar para frente, mas com segurança, com ética, com coisas bem feitas também, né? Uma prestação jurisdicional de qualidade, né? Essa ideia de produtividade está incorporada já ao cotidiano da justiça, né? Sim, mas assim, eu acho que tem que ter também. A gente tem que ser cobrado, todo mundo tem que ser cobrado, é evidente. A gente trabalha, presta um serviço público, tem que ser cobrado, mas também tem que ter a sensibilidade geral do que é uma coisa do que é outra coisa, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista essa reflexão também do que é a justiça, né? Então, assim, eu fico pensando, eu entrei na Justiça do Trabalho em 1987, né? Tudo era o cartório do século XIX, tudo era no livro. A única coisa tecnológica que a gente tinha era uma máquina de escrever elétrica, né? Poucas na vaga, né? Então,
Naquela época trabalhava-se 6 horas, eu chegava lá meio-dia, trabalhava até às 6, né? As ações entravam, a gente processava aquilo, né? Autuava, juntava, não sei o quê, e tocava o trabalho, era um ritmo. Em 92 tem a informatização, né? O processo continuou físico, mas tem a informatização. Aí o ritmo já mudou. A gente passou a trabalhar 8 horas por dia lá em Minas. A vara abria 8 horas da manhã, fechava 6 horas da tarde, né? Já começou a agitar. Com o PJE, a velocidade das coisas se tornou É. impressionante, né? A velocidade das coisas se tornou impressionante, né? O outro exemplo, quando eu entrei lá no início, né, final da década de 80, início da década de 90, a gente precisava pesquisar um texto de lei, precisava pesquisar uma jurisprudência, era uma dificuldade, a gente não tinha acesso, as coisas não chegavam, né? Não se sabia que o Supremo Tribunal Federal tinha decidido alguma coisa. Isso chegava 6, 7, um ano depois para a gente saber disso, né? Agora o Supremo decide, agora a gente já sabe agora, né? A velocidade de É. informação, a velocidade de produção de normas, né? É avassalador, né? Isso, né? Mas, na sua opinião, esse tema produtividade, por exemplo, celeridade, a própria resolução fala no artigo 7º, os tribunais vão adotar indicadores para avaliar produtividade e celeridade. No final de um ano, vão avaliar o programa, a partir do momento que aderem. Então, é uma preocupação. Mas, vê bem, essa velocidade da informação, na tua opinião, tem ajudado a tornar mais racional o sistema de justiça, ou a gente está vivendo quase que uma balbúrdia, decisões de todo gosto sendo tomadas, a despeito de uma preocupação com produtividade, celeridade, racionalidade, segurança É, jurídica. Esses temas estão sempre vamos pensar. rodando por aí, né? Vamos pensar assim, eu passei no concurso em 2003. Naquela época, até por volta de 2014, 2015, a gente trabalhava com base nas súmulas, né? Você tinha, nesse nosso trabalho assim, apesar de já ter as questões das decisões um pouco mais rápido, de saber das decisões um pouco mais rápido, mas você tinha uma certa estabilidade nas súmulas, nas orientações jurisprudenciais, né? Então a coisa ainda era um pouco mais estável. Hoje em dia, com os temas de repercussão geral, no STJ, no TST, no STF e no próprio tribunal, né? Eu estou agora afastado da jurisdição em razão de estar na presidência da Mafra, vou voltar para a jurisdição em dezembro, né? Eu vou ter que fazer uma recapitulação de quase tudo, porque mudou muita coisa, né? E muda quase todo dia, né? Você vai jogar um negócio, mas não, mas tem o tema da repercussão geral que foi decidido ali. Isso aqui está assim. É, Então, esse é ponto, esse complexo. ponto de certa forma, a mensagem aqui do Monteiro e do João Mário. A limitação territorial do TRT seria necessária para fim de recurso, o que, por certo, não impede o ajuizamento em outro TRT. E o João Mário, os tribunais editam súmulas, em alguns casos com divergência de entendimento entre os regionais. Será que vai se permitir a escolha pelo jurisdicionado onde seu processo será julgado? Quer dizer, aí é uma tendência de alargamento da jurisdição e homogeneização no plano nacional, né? Porque esses problemas que eles estão colocando são problemas reais diante da legislação processual que a gente tem, né? Mas o processo eletrônico... Vamos pensar um processo de um portuário lá em Belo Horizonte, Belzonte. ou de um trabalhador de plataforma marítima, né? Só para a gente ter um exemplo, né? E o O Montes Tribunal falou. de Minas não tem jurisprudência sobre isso, né? Uhum. Não tem jurisprudência nenhuma. É. Então, isso pode, vamos supor, ele pode escapar de um tribunal como o Rio ou de Santa Uhum. Catarina, ou de São Paulo, que já tem uma jurisprudência sedimentada sobre essas questões, né? Para um tribunal que não tem nada ainda, que vai ter que ou criar ou buscar nos outros, né?
São É, problemas realmente. a resolução me parece que tenta conter isso, mantendo a competência, embora de uma forma ainda genérica, mas limitando o uso espacial do processo eletrônico. Mas isso é Não, temporário, não, mas porque aí não. Ela mantém a competência no sentido de não admitir a troca do juiz natural depois de ajuizada a ação. isso, Né? perfeito. Então, assim, É, ele pode até escolher, aí eu vou entrar com o processo na cidade tal, só tem uma vara. Né? Mesmo assim, ele não vai escolher o juiz, porque o juiz pode estar de é, férias, pode estar de licença, né? é, Então, ele pode escolher o juízo. Né? livre distribuição. Agora, escolhido aquele juízo, não há mais alteração do juiz natural, vai ser aquele lá, né? Vai ser aquele juízo lá. Então, limita, né? Eu acho que a linha da resolução é essa, dessa limitação da competência nesse sentido. É. Mas é uma lógica muito interessante, né? Essa lógica espacial, como ela vai ter que ser reformulada, né? Na nossa prática cotidiana, com algumas vantagens, né? De fato, o tema do acesso é impactado, né? Mas será que na prática, no mundo real, será que isso vai acontecer de forma a se tornar relevante? Será que ou isso vai ser sempre de forma pontual? Eu não sei também, porque a não ser que você tenha assim uma estratégia de um determinado escritório de advocacia, uma coisa assim, para utilizar desse instrumento, eu acho que nós vamos ficar muito no pontual também. Vai ter um caso aqui, vai ter um caso ali. Eu não É, acredito que mas, vá. por exemplo, se eu sou advogado, e atuo para um grande litigante desse no sistema, eu já estou mapeando tudo isso. Certamente, eu já vou saber. Bom, eu já sei hoje o que o Flávio Não, pensa, mas como ele julga. o grande litigante não é o nosso cliente de autor de ação, né? Ele é cliente de réu, né? Exatamente, Como ele réu. é Então também, como réu. então Exato, mas também não tem. mas, assim, fazer uma prospecção do que vai acontecer é muito difícil, né? A gente está só supondo. Mas a resolução não te parece que dá a moldura para esse pontapé inicial? Quer dizer, a gente está precisando de uma moldura, porque a tecnologia andou mais rápido do que a nossa capacidade de pensar e se adaptar a ela, inclusive do ponto de vista processual, né? O Pois é, processo por não dá isso que conta. eu até fiz referência aqui, né, tanto ao balcão virtual, quanto ao núcleo de justiça 4.0, quanto a essa questão do teletrabalho dos magistrados. Né? O teletrabalho dos servidores hoje já está estabelecido, dos magistrados não. Né? O CNJ está discutindo essa questão. E dependendo da forma como isso foi estabelecido, eu creio que certamente vai trazer uma mudança de paradigma grande para isso que nós vivemos hoje. Né? Essa coisa certinha, compartimentada, eu sou juiz ali, eu sou juiz aqui, talvez isso mude. Né? E aí, e aí, mais uma vez, eu volto a dizer, talvez mude para melhor, porque, por exemplo, você pode, num determinado momento, ter uma carência de juízes em algum lugar e esse teletrabalho facilitar, suprir essa carência, até uma carência emergencial. Né? A camarada ficou doente hoje, tem uma pauta, o tribunal tem como, dentro de alguns limites, colocar um juiz lá para trabalhar telepresencialmente. Né? Então, isso é É. uma possibilidade que ajuda a jurisdição, mas, por outro lado, também tem que ver como é que fica essa situação do juiz, assim, é, ele está em casa, de repente ele vai ser designado para um lugar desse, né? Também é um pouco complicado isso, né? A gente vai ter que ver. Mas possibilita uma série por exemplo, no teletrabalho, servidores que trabalham numa determinada cidade prestando serviço para uma vara numa outra cidade, mas utilizando o equipamento da vara de onde ele mora, por exemplo.
né? É uma possibilidade. Tem várias coisas assim que o teletrabalho possibilita, né? Isso, inclusive, para o juiz, né? Essa, essa, essa possibilidade desse atendimento virtual dos juízes, né? O despacho virtual, né? Através do balcão virtual, tudo isso eu acho que melhora, né? A situação de todos, né? Eu estava vendo um artigo de um professor da USP e sobre a questão do teletrabalho. Aí ele começa assim, dizendo que ele já tinha 40 anos de advocacia e de magistério, e sempre trabalhando, né, naquela rotina da Justiça do Trabalho, audiência, sessão do tribunal, viajando para Brasília, viajando para outros estados para fazer sessão, aquela coisa, né? Veio a pandemia, chegou a audiência telepresencial, que num primeiro momento ele achou aquilo assim o fim da picada, achou um absurdo, achou que aquilo era um remendo que jamais funcionaria, que violaria direitos e garantias, mas foi obrigado a ter que começar a trabalhar. Ele termina o artigo dizendo o seguinte, que o escritório dele é ao lado do Fórum do Justiça do Trabalho em São Paulo, e que ele espera nunca mais ir lá. Ele quer fazer a audiência telepresencial, né? Eu Então, acho que tem muitos advogados que então começaram, são muitas passaram por esse experiências. processo, e juízes também. A gente Sim, um tanto a resistente. experiência está sendo muito rica, né? Está sendo muito rica. É, E, de fato. na medida que o tempo está passando, é evidente que teve atropelos, teve problemas, mas à medida que o tempo está passando, todo mundo começa a dominar a situação um pouco mais, né? Há uma estabilização, né? Por exemplo, uma situação, a gravação das audiências telepresenciais. Esse é um ponto A importante. gravação permite, por exemplo, que todo mundo saiba o que está acontecendo, É. né? Que todo mundo, de uma certa forma, se contenha, né? Porque claro que quando você está sabendo que está gravado, você se comporta de uma maneira diferente, né? Pelo menos quem tem bom senso, né? Quem tem bom Uhum. senso vai se comportar de uma maneira diferente, né? Ao mesmo tempo, permite que os advogados defendam as suas prerrogativas com mais eficiência, que os juízes possam também exercer o poder de polícia e controle da audiência de uma forma mais eficiente, porque está tudo sendo gravado, né? Aí a gente entra na outra situação. Ah, mas como é que fica? Vai degravar os depoimentos? Não vai degravar os depoimentos, né? Também é uma questão de costume, né? Às Isso é vezes bem você vê curioso, uma... porque Hã? nós, na Justiça do Trabalho, essa é uma realidade em outros ramos da justiça. Justiça comum, criminal, usa a gravação Sim, sem muito problema. já tem notícia que o TST, ou seja, a Corregedoria Geral, está desenvolvendo um sistema de minutagem dos depoimentos, né? Então, que vai É, facilitar muito essa questão da organização. é, Não, é uma esse, ferramenta. É esse uma dá assunto para ferramenta. uma outra live. Esse dá. A Pois gente é. pode conversar sobre essa padronização do processo. Essa é uma outra conversa muito interessante. Sim. Tem um livro, não sei se você já viu esse livro. Eu estava, na verdade, lendo, não acabei de ler, não, mas chama Algoritmos de Destruição em Massa. É um livro interessantíssimo de uma pessoa Algoritmo. de destruição em massa, ADM, que ela chama. É uma autora que trabalhou em empresas no mercado, tanto da área de tecnologia quanto na área de publicidade. E ela é cientista da computação e depois trabalhou em academia também. Então, alguém que circulou pelo lugar onde se pensa e se age em termos de tecnologia. Quer dizer, o produto que a gente recebe é construído lá e o uso que se faz dele. Então, nós somos mais ou menos os clientes dessa turma, né? E é muito interessante a visão do que ela coloca no livro sobre esses padrões. Porque um outro passo que está sendo dado no processo
na virtualização, no programa geral do CNJ, é o uso da inteligência artificial. O Codex é o que está vindo junto nesse pacote. Quer dizer, a inteligência artificial é posta como alguma coisa inovadora, mas é preciso ser melhor compreendida, talvez, não te parece? Sim, pois é. Aí a gente volta para aquela questão inicial, né? Vai ser bom, vai ser ruim, vai ser mais ou menos, né? Essa ideia que eles tentam vender de que a inteligência artificial é o ó do Borogodó, vamos dizer assim, eu tenho muita resistência a isso, né? Pode ser que muitas das nossas tarefas sejam repetitivas, pode ser mesmo, né? Mas pode ser que, às vezes, até em razão da quantidade de tarefas que a gente tem que exercer, né? Da quantidade de processo numa vara, a gente, determinado dia, faça aquilo de uma forma mais automática, né? Mas a gente tem dia que para e pensa assim, poxa, mas eu tenho que... Não está legal isso, né? Eu tenho que rever, né? Hoje não foi um bom dia, né? Para mim no trabalho. Então amanhã eu vou chegar lá com um outro olhar, né? Então esse tipo de comportamento humano, né? Não sei assim, até que ponto... É claro que a inteligência artificial, por exemplo, eu dou um despacho que tem que intimar. Aí, se o computador já interpreta que naquele despacho tem um comando de intimação e faz isso automaticamente, ótimo. Não tem nada a me opor a essa coisa da inteligência artificial, né? Mas essa coisa, por exemplo, que me incomoda, a propor soluções em razão de casos semelhantes. Eu já fico assim achando aquilo um pouco esquisito, né? Porque tudo bem, a gente trabalha num contexto de massificação de processos que às vezes é difícil dar conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, você já recebeu um estudo do computador falando assim, olha, nós temos tantos casos assim que foram julgados dessa forma. E já até talvez propor uma decisão para você, propor uma minuta de decisão com base naquilo. É bom isso? Será? Porque se eu estou atolado de serviço, né, com não sei quantos processos para sentenciar e tal, será que eu vou ter capacidade, condição até por conta de eventual cobrança pela celeridade, de virar e falar assim, não, mas essa decisão aqui não tem nada a ver, isso aqui é um lixo, né? Eu vou ter que sentar e ler o processo. Como é que fica isso, né, Felice? Essa é uma... Mas esse vem junto nesse pacote, né? A gente está discutindo... Pois Está vindo, né? É isso. Até que ponto também todas essas ferramentas nos induzem a um caminho também que, sabe, que não vai levar a nada, né? Não sei, né? Assim, também, assim, é claro, é sempre que eu estou falando. Não é nada tão ruim, nada tão bom, né? Então, tem um caminho do meio ali que você pode atingir de equilíbrio, né? Mas tem que estar pensando nisso o tempo todo, né? Só para a gente terminar a nossa conversa aqui, ó, Tadeu está colocando de novo a questão da competência. Olha só, essa expansão da competência é interessante para o direito do trabalho, novos fora as questões processuais, quer dizer, essa análise ampliada para todo o território nacional das particularidades do direito do trabalho que são regionais, né? Quer dizer, até que ponto a gente está afetando o direito material do trabalho, né? Isso é outra... É isso que eu te falei, né? Quando eu falei aquele exemplo. Será que eu tenho competência do ponto de vista intelectual, dos saberes, né? Típicos de uma determinada região para decidir uma causa, né? Será que eu vou decidir tão bem quanto o juiz de lá? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Até para saber o que é decidir tão bem, né? A gente também... Não, decidir tão bem assim, numa ideia pois abstrata
de pelo menos estar com o sentimento de estar fazendo a coisa certa, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? É. É claro Não, que porque eu estou falando isso porque isso é importante quando a gente fala de processo eletrônico. Porque a partir do momento que você está padronizando, você está pré-definindo, né, aquilo que você considera o ideal nos padrões. E geralmente quem está definindo isso é um cientista da computação técnico, não é nem um sim, juiz. Quer dizer, com esse certeza. livro, ela conta um caso dos rankings de universidade. Um jornal americano resolveu fazer ranking de universidade porque estava vendendo pouco. Com o tempo, aquele ranking passou a organizar a forma como funcionavam as universidades, sem que isso tivesse relação com qualidade. Simplesmente eles escolheram os indicadores lá do que é bom. E ponto. Não Sim, se sabe se isso é bom ou não. É sim. muito. É, É muito um mundo doido, muito né? louco. É. É, assim, são aquelas coisas que acontecem, assim, por exemplo, na academia, né? Quando eu entrei na universidade, é, é, a maioria dos professores no curso de História que eu fiz não tinham mestrado e doutorado, porque não tinha isso na época, não era fácil, né? Aí começou aquele movimento, as pessoas começaram a fazer mestrado e doutorado, né? Começou a ter um pouco mais de acesso. De repente, abriu assim, né? O camarada terminava o curso superior, já engatava o mestrado, já engatava o doutorado. Era uma coisa quase que automática, né? As dissertações de mestrado que antes tinham 200 e poucas páginas, passaram a ter 100, né? É. Então, é um tipo de progresso que eu não sei se é bom. Né? Não sei também É. se a gente é, 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 tem como impedir que ele chegue de uma certa forma. Né? Aí é a luta do dia a dia nosso. Né? Mas é difícil. É. Mas Bom, para que não fique uma imagem assim tão ruim, né? Vamos pensar que a gente tá tentando construir um mundo melhor, né? Por mais que talvez não seja essa a ideia que vem dos legisladores, alguma coisa assim, mas a expectativa é que de tudo isso surja uma coisa melhor para todo mundo, né? a gente precisa pensar em cima, né? Discutir, análise crítica e tal, e intervir, né, no processo. Porque Sim, realmente é o que você está falando. A tecnologia ela pode ser muito bem usada, ela facilita sim, muito o trabalho, mas a gente não pode, talvez, ser dominado por ela, que esse é o que a gente é, acaba sendo, né? pois é. Tá certo. Bom, São enfim, muitas questões. já está 7h30. Nossa, tá Flávio, escuro. quase 7h24 já. É. Como não tem mais pergunta aqui, eu queria te agradecer a participação. Acho que foi muito bacana essa nossa conversa. Fica aí uma dica para você promover a discussão da inteligência artificial. Olha, deve ser muito interessante a gente ter alguém que converse sobre isso com a gente. Queria agradecer a quem participou aqui, em nome do Instituto da Direito PUC Rio. Quem tiver interesse em, enfim, ver como funciona o nosso instituto, como é o nosso curso lá, Direito Processual e Direito do Trabalho, pode acessar aí o story da página do instituto, que está lá com as dicas e informações sobre o curso. E fica aí, é um tema importantíssimo que a gente está discutindo aqui, e é um tema que a gente, de certa forma, vai discutindo na academia, mas na velocidade que é possível, né? Porque é como se fosse uma avalanche, né? É uma Então, balança. obrigado aí, Flávio, pela presença. Fica um É isso abraço, não aí, sei eu se você que quer agradeço despedir aí. e espero que tenha contribuído aí para o debate com alguma coisinha, né? Com certeza. São muito mais dúvidas do que certezas, né? Mas é assim que a gente caminha. É Aquele isso aí. abraço, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Até logo. Tchau.